Olá, tudo bom? Meu nome é Leonardo Gindra, eu sou arquiteto urbanista e hoje eu vou ensinar para ti a dar os primeiros passos no Grasshopper e no Rhinoceros 3D. Fala, paramétricos, tudo bom? Esse vídeo que a gente vai fazer hoje é para a galera que acabou de chegar aqui no canal, não sabe o que é Grasshopper, nunca ouviu, ou já ouviu falar, na verdade, sobre o Grasshopper, chegou aqui, viu a página, mas só que não sabe mexer no Grasshopper. Não sabe nem onde é que a gente baixa, onde é que a gente consegue, como é que ele funciona. Então esse vídeo vai ser só para a gente dar os primeiros passos na ferramenta. Se tu já é aqui do canal de um tempo, então nem te preocupa muito assistir o vídeo. A não ser que tu queira muito, né? Já deixa um like aqui pra gente, aquela coisa toda. Mas esse vídeo é para quem tá chegando agora, tanto no canal quanto em mexer na ferramenta. Beleza? Então, se tu chegou aqui nesse vídeo, eu já vou te pedir para tu se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para não perder nada do que a gente está postando aqui no YouTube. Também curtir aqui, para a gente ver se vocês estão gostando do conteúdo ou não. E qualquer dúvida que vocês tiverem nesse vídeo, vocês comentarem aqui embaixo. Pode deixar a sugestão, uma crítica, uma dúvida de novo, como eu falei, tudo vocês podem comentar aqui. Beleza? E muito importante também para quem está chegando e não nos conhece, é que a gente tem uma página no Instagram, oficina.paramétrico, que a gente não põe só vídeo lá, a gente põe muitas outras coisas no nosso Instagram e a gente também dá nossos recados tudo lá no nosso Instagram. Beleza? Então não vamos demorar muito e vamos dar os primeiros passos no Grasshopper. Tá? Olha só, de novo, se tu chegou aqui no canal, certo? Como eu falei, já ouviu falar em Grasshopper, arquitetura paramétrica, aquela coisa toda, design paramétrico, tudo isso que envolve todo esse mundo do design computacional? Então, vocês têm que saber primeiro a instalar o software, certo? A gente tem um videozinho só ensinando a instalar o software, beleza? Que a gente não vai repetir ele aqui. Então é o seguinte, ele vai estar em algum lugar aqui na tela, eu acho que é aqui ou aqui, vai estar por aqui, certo? E vocês vão lá, tem lá todo o tutorial instalando o Rhinoceros e o Grasshopper, beleza? Quando vocês instalarem, vocês voltem aqui para a gente dar os nossos primeiros passos, beleza? Então ele vai aparecer em algum lugar aqui na tela, vocês vão aqui, cliquem, vão lá, instalam, depois a gente volta aqui que a gente continua conversando, beleza? Bom, então tá, quando vocês instalarem, vai aparecer esse ícone aqui na área de trabalho de vocês, tá? E esse aqui é o ícone do Rhino, tá? Eu vou clicar 2 vezes para ele começar a iniciar o programa. O Grasshopper, como eu já falei no outro vídeo de instalação, ele já vem instalado, tá? Se vocês instalarem a versão 5, aí vocês vão ter que instalar ele por fora, beleza? Mas a partir da versão 6 ele já vem instalado já, como eu posso dizer, pré-definido assim no Rhino, tá? Então olha só, ele abriu aqui essa janela aqui, que é como se fosse a janela de boas-vindas, tá? E aí a gente tem alguns atalhos aqui que vão abrir aqui pra gente, mas eu vou deixar só o programa iniciar, tá? Ó, ele abriu aqui, deixa eu puxar aqui pra vocês, as 2 telas aqui, ó. O programa abriu, tá? Essa aqui é a interface do Rhino, beleza? A primeira coisa que eu sempre falo pra todo mundo, imaginem que o Rhino aqui que a gente tá mexendo é como se fosse o AutoCAD, tá? Obviamente não é o AutoCAD, né? Esse aqui é um software muito mais poderoso, na minha opinião, tá? Mas imaginem que é, beleza? Porque olha só, primeira coisa, vamos lá. Ele é muito parecido até nos comandos. Tá? E por que eu estou falando isso? Eu quero que vocês se familiarizem. Porque às vezes a galera olha isso aqui, vê essas 4 viewports aqui e já começa a ficar meio, sabe? Então, sim, calma, beleza? Olha só, ele é muito parecido com o AutoCAD. Como eu estava falando, tem alguns comandos que são até parecidos, beleza? Aqui em cima, ó, essa parte aqui em cima é a aba de comando, que nem aquela que tem aqui embaixo no AutoCAD, certo? Só que ela fica aqui em cima. Por exemplo, eu vou pegar um comando, tá, que vocês devem usar muito. Se chama Polyline. Tá ali, ó. Polyline. Vocês podem vir aqui, ó, clicar. E ele dá aqui, ó, o começo da Polyline. Que nem aqueles passos que tinha na barra de comandos do CAD. Então, olha só, o começo da minha Polyline vai ser aqui. Qual que vai ser o próximo ponto? Ele tem aqui também as opções, ó, que nem tem lá no CAD. Beleza? Então, olha só, o próximo ponto vai ser aqui. O próximo aqui, 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 e eu vou voltar aqui no começo. Quando eu voltar, ele encerra o comando. E agora a gente tem a nossa Polyline, tá? E agora eu quero mover. Bom, no AutoCAD eu lembro que é Move. Ó, eu posso escolher mover de um ponto até outro, tá? Ele é muito parecido. Então assim, ó, não se preocupem, tá? Não fiquem com esse primeiro medo de abrir um programa novo, porque ele é bem parecido. Algumas coisas que vocês têm no CAD, vocês podem pegar e aplicar aqui no Rhino, beleza?
Então tá, olha só, agora que eu já dei para vocês esse primeiro toque que é bem parecido, não fiquem com medo, vou mostrar algumas coisas na interface, tá? Aqui em cima a aba Windows padrão, né? File, Edit, essa coisa toda que todo mundo já sabe, tá? E aqui, ó, a gente tem essas abas aqui que são dos comandos, tá? Então a gente tem aqui os planos, Set View, Display. Vocês estão começando, não se preocupem, tá? Não precisa, se vocês quiserem por curiosidade, podem entrar aqui e dar uma olhadinha, mas não precisa mudar nada. Deixa do jeito que tá, beleza? Aqui eu tenho a aba do V-Ray, mas só que como eu tenho o V-Ray, ele vai aparecer aqui. Não se preocupe se essa aba aqui embaixo não aparecer para vocês, tá? E aqui, ó, a gente tem as abas dos comandos principais, digamos assim. A gente tem ponto, a gente tem polyline, a gente tem curva, a gente tem círculo, tá? Muitas das coisas que a gente vê no CAD já estão aqui, certo? Para construção de forma, tranquilo? E aqui a gente tem alguma coisa de sólidos, tá? Mas é bem intuitivo também, bem intuitivo. Então, olha só. Por exemplo, eu quero fazer um sólido, um primitivo, tá? Eu posso vir aqui, ó, nesse cubo e clicar aqui nessa setinha, ó, que ele vai abrir outras opções. Se vocês verem, quase todos os comandos têm essas setinhas aqui, que a gente consegue abrir outras opções, beleza? Então, olha só, eu cliquei ali e vai aparecer, ó, cubo, eu tenho um cilindro, eu tenho uma esfera, eu tenho vários primitivos aqui, tá? Eu vou pegar e fazer um cubo, ó, clicar aqui em Box e ele vai dizer, ó, primeiro o canto aqui da base desse cubo. Beleza? Eu vou vir aqui, ó, na perspectiva e vou clicar em qualquer lugar aqui na minha perspectiva. Ó. Daqui. Agora ele pede o segundo ponto. Quando eu mover aqui, ó, vocês veem que nessa viewport aqui, ó, ele está atualizando, como também nessas outras aqui, ó. Ele vai atualizar também. Então tudo ele mostra ao mesmo tempo, essas 4 viewports, tá? Então eu vou botar o outro ponto aqui. E quando eu subir, ó, agora ele vai ter as 3 dimensões. E agora ele vai atualizar aqui, ó, no front e no right, tá? Então eu vou botar ele aqui. Tá? E agora a gente tem esse nosso sólido, tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu quero que fique só nessa perspectiva. Eu vou clicar 2 vezes aqui na aba, perspectiva. Agora ele já está aqui, ele já me mostra só essa viewport perspectiva. Para eu conseguir rodar toda a viewport aqui, toda a vista, eu clico o botão direito, tá? E a gente consegue girar aqui, ó. Tranquilo? E olha só, aqui a gente está vendo o wireframe, certo? Isso aqui é a vista wireframe. Eu vou vir aqui, ó, em perspectiva, botão direito e clicar em Shaded. E agora, ó, a gente começa já a ver o nosso sólido, né, com as faces. Se o fundo não tiver da mesma cor, não se preocupem, tá? É só uma configuração que eu mudei aqui no meu Rhino, tranquilo? Então tá, você já tem o primeiro sólido de vocês. Vamos agora abrir o Grasshopper, tranquilo? Aqui no meu, ó, na real, não só no meu, em todos, ele tá aqui, ó. Launch Grasshopper. Ou vocês podem vir aqui na aba de comando, clicar Grasshopper, clicar não, digitar Grasshopper, ele aparece aqui, ó. Eu vou clicar e ele vai começar a carregar o Grasshopper, tranquilo? Toda vez que vocês abrirem o Rhino, o Grasshopper ele não vai abrir, vocês têm que ir ali e clicar no Grasshopper, tranquilo? Que aí ele começa a abrir, certo? Na verdade, ela me perguntou por que ele não abre de primeira, até tem como fazer um script, tá, para abrir isso, mas com certeza não vamos falar sobre isso nessa aula de primeiros passos, tranquilo? Mas então a gente vem aqui, ó, ou digita Grasshopper, ou clica aqui no íconezinho do Grasshopper, esse ícone verde, tá? O meu vai carregar, ele vai demorar um pouco porque eu tenho um monte de plugin, um monte de coisa, certo? O de você já deve ter aberto a esse momento, então só espera aqui, deixa o meu carregar, que aí a gente já continua. Beleza, ó, abriu aqui o meu Grasshopper, tá? E ele vai abrir aqui assim, ó, essa janela aqui, Getting Started with Grasshopper, tá? Então olha só, aqui o próprio desenvolvedor ele já te dá alguns arquivos para te dar os primeiros passos, tá? Vocês podem dar uma olhadinha e tal, e eles são bem legais para começar a aprender, certo? É para começar com o Grasshopper, como ele mesmo disse. Eu vou fechar, tá? Vocês podem vir aqui e podem olhar depois, ou se quiser agora, entra aqui e dá uma olhadinha, não tem problema algum, mas eu vou fechar, beleza? Fechei. E olha só, primeira coisa, eu recomendo muito para a galera que tem a condição, né, de ter 2 telas, é sempre muito bom, tá? Ou vocês podem dividir essa tela ao meio, que nem eu estou dividindo aqui. O Rhino ele fica aberto inteiro aqui, eu venho aqui, ó, e quando eu chego bem pertinho aqui da minha janela, ele vai vir aqui, ó, com a minha janela do Grasshopper, desculpa, com a minha janela do Grasshopper. Se eu vier aqui com o meu mouse, ó, na minha tela aqui, e ficar bem no canto, ó, e largar, ele vai dividir ao meio. Então, para quem não tem 2 telas, pode usar desse jeito, tá? Para quem tem 2, é bem legal que tenha uma em cada uma,
certo? Para ter um monte de espaço para a gente conseguir usar. Então, olha só, a gente abriu o Grasshopper e, de novo, aqui em cima, padrão Windows, tá? File, Edit, essa coisa toda, todo mundo já sabe de outros programas, tá? Olha só, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, esse lugar que a gente tem aqui onde está o meu mouse, é o que a gente chama de Canvas, tá? É o Grasshopper Canvas, tá? É aqui onde a gente vai botar os componentes, onde a gente vai escrever coisas, botar recados, enfim. Tudo vai acontecer aqui, é no Canvas, beleza? Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa geometria do Rhino e eu vou trazer para o meu Grasshopper, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, clicar 2 vezes no Canvas e vou digitar Geometry, aqui, ó, geometria, tá? Eu vou clicar e olha só, apareceu esse componente para mim, beleza? Ah, ele tem aqui esse nomezinho aqui em cima, não apareceu para mim. Não tem problema, tá? Não tem problema. Eu estou usando um plugin para ajudar vocês que toda vez que eu pego um componente, ele diz o nome dele, tá? Então não se preocupa. O que eu acho que pode acontecer é que de vocês não tenha os ícones, tá? Eu recomendo fortemente que vocês usem os ícones, principalmente para quem está começando. É muito mais fácil e é muito mais intuitivo vocês usarem os ícones. Tá, então olha só, a gente vem aqui na aba Display e Draw Icons. O de vocês deve estar assim, né? Então vem aqui, ó, e selecione. Agora vai estar com ícone. Então tá, beleza, olha só. Uma coisa que vocês têm que entender também, a gente já conseguiu, já puxamos o nosso primeiro componente. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. O que está no Rhino existe aqui no Rhino e o que está no Grasshopper existe no Grasshopper, tá? Não dá pra gente, por exemplo, fazer uma coisa no Rhino e mexer no Rhino. Na verdade dá para fazer, mas eu não quero entrar nas coisas um pouco mais técnicas. De pegar essa coisa do Rhino e tentar modificar no Rhino e fazer com que o Grasshopper leia ao mesmo tempo, tá? Claro, dá pra gente referenciar, dá pra fazer, mas eu quero dizer o seguinte, o Rhino é um mundo, o Grasshopper é outro, tá? Olha só, eu quero pegar essa geometria e trazer aqui pro meu Grasshopper. Vou vir aqui, ó, botão direito, Set One Geometry. Eu vou pegar uma geometria, o que a gente chama de referenciar a geometria. Vou clicar aqui, ele vai minimizar a janela e eu vou clicar na minha caixa. Tá? Ó, eu cliquei, o componente já saiu do laranja. Quando ele está laranja quer dizer que não tem nenhuma informação dentro dele. Agora ele ficou branquinho, quer dizer que ele está rodando. E quando a gente clica nele, ó, ele fica verde e a geometria também fica verde. Tá? Se eu tiro fora, ele vai ficar vermelho, que esse é o preview do Grasshopper. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou esconder essa geometria no meu Rhino para a gente conseguir ver melhor. Eu vou clicar na minha geometria no Rhino e vou vir aqui, ó, nessa luzinha e vou dar um hide. Escondi a minha geometria no Rhino, beleza? Agora aquela geometria que estava no Rhino está dentro do Grasshopper. E isso é muito importante, tá? Porque a galera às vezes faz tudo que quer fazer aqui no Grasshopper e depois sempre vem a perguntar, eu não consigo clicar, eu não consigo exportar isso. Quando eu fecho o Grasshopper, ele fecha junto. Sim, porque uma coisa é o que está no Rhino, outra coisa é o que está no Grasshopper, tá? Por exemplo, vamos fazer uma coisa bem básica, que nem a gente tinha feito antes, tá? Eu quero mover essa geometria, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui no meu Canvas 2 vezes e eu vou digitar. Como é que eu posso mover essa geometria? Ali antes, no Rhino, eu movi aquela curva com vocês usando o Move. Se eu digitar Move no Grasshopper, ele vai ter o componente, ó, Move, tá? Eu vou clicar, beleza? E eu vou estar aqui com o meu componente Move, tá? Aqui no componente do Grasshopper, a gente tem uma anatomia, digamos assim. Como é que ele funciona? Aqui do lado esquerdo, a gente tem os inputs. É aqui onde a gente vai botar a geometria e botar informações. Aqui no meio a gente geralmente tem um ícone, certo? E vamos imaginar que aqui no meio é onde ele processa essas informações ou é o que faz acontecer o comando, tá? E aqui na direita a gente tem o output, que seria depois toda essa informação, depois que sofrer as alterações desse componente, ou seja, do que for feito em cada componente específico, tá? Então a gente tem input, a gente tem aqui todo o processo, né? Processamento das informações, e a gente tem o output, que são as informações processadas, tá? Nesse caso a gente quer mover, tá? A gente quer mover uma geometria. O que ele pede? Se vocês virem aqui com o mouse e botarem aqui no input, ó, ele vai abrir essa janelinha que vai dizer geometria, entre parênteses G, que é o input, e embaixo ele tem um comentário, que ele diz geometria base, tá? Então olha só, se eu trouxe uma geometria do meu Rhino para o Grasshopper e ele pede uma geometria para mover, pô, tá certo, eu tenho que só ligar isso, né? Todo mundo conhece o Grasshopper por causa dos fiozinhos, essa coisa toda, né?
Como é que a gente faz essa ligação? Olha só, aqui na geometria, ó, quando eu boto aqui o mouse perto aqui desse semicírculo aqui, que é o output, ele cria ó, aquele fiozinho aqui no meu mouse. Se eu clicar, ó, a gente consegue puxar e fazer conexões. Então, olha só, eu vou pegar essa minha geometria e eu quero que essa geometria que se mova. Então, eu vou ligar aqui no meu G. E olha só, quando eu solto, ele move. Tá? Nesse caso, ele moveu para cima, porque aqui embaixo ó, a gente tem motion, certo? Que seria o vetor. Tá? E ele já tem um valor padrão que é em Z, certo? Então ele vai para cima. Eu quero nesse momento que ele vá para o lado. O que a gente pode fazer? Eu posso botar um outro vetor. Tá? Como é que a gente consegue botar outro vetor? É bem simples. O componente eu quero que se mova em X. Tá? Eu vou vir aqui ó, e botar X. Ele vai aparecer várias opções, mas a gente vai ter uma aqui, ó, Unit X. Se a gente clicar, ó, isso aqui é um vetor. Tranquilo? E da mesma maneira, ó, eu tenho um input, que é um fator, a gente vai usar daqui a pouco, e a gente tem aqui o processamento, certo? E a gente tem o output, que é essa informação processada, que no caso aqui é um vetor. Se a gente pegar então esse vetor e ligar aqui nesse vetor que ele pede no move, ó, ele atualiza. Certo? Então agora ele não está mais se movendo para cima que nem estava se movendo antes. Tá? Ele vai se mover para o lado. Outra coisa também que eu acabei de fazer, aqueles comandos clássicos do Windows, Ctrl C, Ctrl V, tudo funciona. Se eu vier aqui, ó, Ctrl Z, ele volta. Tá? Ctrl Y, ele refaz. Se eu vier aqui no meu vetor Ctrl C, ele copia, Ctrl V, ele cola. Padrão Windows, todo mundo sabe fazer isso. Então olha só, eu movi para a direita, só que aqui ó, ele moveu muito pouco. Como é que eu posso escolher o quanto eu quero mover? É muito simples, ó. Aqui no meu Unit X, se eu botar aqui em cima, ele tem um fator, que é a multiplicação desse vetor. Tá? Eu quero que ele se movimente 10 unidades, ou seja, 10 metros, seja como for, para a direita. Tá? A gente pode botar isso. Como é que a gente bota isso? Aqui em cima, ó, na aba Parâmetros, como já deve estar de vocês, a gente nem olhou nas abas ainda, a gente tem aqui na direita ó, um Number Slider. Se a gente pegar e arrastar aqui, ele vai pegar esse slider aqui. Ó. E esse slider é um slider numérico, ó, que a gente consegue botar informações aqui. Tá? Eu vou pegar ele e botar no meu fator. Tá? E agora olha só, se eu mover aqui os valores, ó, ele começa a se mover. Mas ele está se movendo muito pouco, certo? Ó, ele se move entre 0, nada, e 1, uma unidade que seja em X. Como é que a gente consegue modificar isso? A gente pode vir aqui no nosso slider, clicar 2 vezes no fator, e ele vai abrir essa janela, tá? Não se preocupem, é bem simples, tá? Aqui tu consegue dar um nome, aqui uma expressão matemática se tu quiser botar nesse slider, tá? E aqui a gente tem aqui ó, o quão definido tu vai querer esse slider. A gente pode ter números reais, números inteiros, números pares e números ímpares, tá? Nesse caso eu vou querer números inteiros, tá? E aqui a gente tem ó, o valor mínimo e o valor máximo. Eu vou pegar aqui e botar 50, tá? Eu quero que ele varie entre valores de 0 até 50 e eu vou dar um OK. E agora olha só, se eu pegar aqui e mover, ó, ele vai mover muito mais do que estava movendo antes, certo? Agora ele está movendo 30 unidades no eixo X e essa informação serve para o nosso move que está movendo a nossa geometria. Beleza? Então tá. Esses foram nossos primeiros passos aqui no Grasshopper. Mas agora, o seguinte, eu quero voltar de novo nesse ponto, que é um ponto que a galera às vezes não entende direito, principalmente para quem está começando. Pô, digamos, tu fez toda aqui teu algoritmo e tal, todo o teu código, fez a tua geometria como tu quer, e aí tu quer depois exportar isso, seja para o SketchUp, seja para um 3ds, seja para onde for, tá? E aí a pessoa vem aqui e geralmente fecha e acha, tá, sumiu. Aí vem aqui, abre o Grasshopper de novo, bom, apareceu de novo. Aí eu quero pegar isso aqui. Aí vem aqui e começa a clicar assim na geometria. E aí percebe que não consegue clicar, não dá para selecionar isso aqui. Porque, gente, uma coisa que vocês têm que ter em mente. Tudo que o Grasshopper faz é uma prévia, certo? Não é uma geometria de fato, é só uma prévia. Isso aqui ainda não existe dentro do mundo aqui do Rhinoceros. Eu vou vir aqui ó, na minha luzinha, aqui na setinha, ó, e vou botar a luzinha ligada para ele voltar à geometria. Essa geometria, ela existe no Rhino, porque a gente criou antes. A gente trouxe ela para o Grasshopper, tá?
Só que agora, ó, quando a gente moveu, ela não existe no Rhino, ela só está existindo no Grasshopper. Como é que a gente vem e traz isso para o Rhino de novo para a gente exportar e fazer o que a gente quiser? A gente vem aqui, ó, no Move, seleciona ele, tá? Botão direito e ele tem aqui, ó, Bake, certo? Se a gente clicar aqui, ele vai pedir aqui o layer que a gente quiser, nem se preocupe, só dê um OK, tá? E agora, se eu fechar aqui o meu Grasshopper, agora sim, ó, essa geometria, ela existe agora no Rhino, tá? Porque o que tinha no Grasshopper era só uma prévia, não existia no Rhino. Agora sim essa geometria existe no Rhino, beleza? Bom, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Eu sei que pra galera que já assiste aqui no canal, olhou isso aqui e falou, nossa, tu não fez nada, né, Léo? Tu não fez, nossa, isso aqui não tem nada a ver, tu só moveu uma geometria. Sim, gente, a gente não fez nada demais, mas pra quem tá começando, isso aqui já é um passo muito grande, certo? E isso aqui é muito simples pra gente conseguir entender como é que funciona aqui o Grasshopper e o Rhino, né, como é que eles funcionam junto, que às vezes a galera não entende muito bem como é que ele funciona. E aqui a gente fez essa definiçãozinha muito simples, a gente só move uma geometria, para a galera dar os primeiros passos e entender como é que funciona a ferramenta, que eu acho que esse é o mais importante dessa aula de hoje, tá? Então assim, eu espero que para quem chegou aqui no canal hoje e assistiu esse vídeo, pelo menos já tenha entendido como é que funciona toda essa dinâmica aqui entre essas duas ferramentas, tá? Ah, mas eu não entendi por que ali estava um componente, ele estava laranja, por que aqui o componente estava não sei o quê. Não tem problema, tá? Se tu conseguiu entender essa dinâmica aqui dos programas, conseguiu se achar, conseguiu fazer isso aqui rapidinho, pô, já tá ótimo, ótimo. A gente agora, depois, no passar dos vídeos, que vocês vão assistindo, né, vocês vão começar a entender o porquê que essas coisas vão acontecendo, essas coisas mais específicas, que eu não vou tocar aqui, beleza? Mas assim, foram só os primeiros passos. Se vocês conseguiram fazer tudo isso aqui, vocês já estão preparadíssimos para começar a assistir os vídeos no canal e estudar o design paramétrico, estudar o Grasshopper, estudar todo esse campo maravilhoso que a gente tem aqui, tanto da arquitetura como no design no geral, beleza? Então olha só, se tu gostou do vídeo, cara, se inscreve aqui no canal, certo? Ativa as notificações para não perder nada do que a gente está botando aqui no YouTube. E muito importante também, curte, pô, se tu gostou aqui do conteúdo do vídeo, já conseguiu baixar o programa, mexer, já conseguiu, pô, deixa um like pra gente saber que vocês estão gostando, certo? Qualquer dúvida também pra galera que tá chegando agora nessa, como é que eu vou dizer, os newcomers, assim, os que estão chegando agora aqui no canal, comentem aqui também o que vocês estão achando, se vocês conseguiram fazer, se vocês estavam muito tempo procurando o canal, que eu já vi uma galera comentando muito isso, deixa um comentário aqui, pode comentar, a gente responde tudo que vocês comentam aqui no canal, beleza? E muito importante também, para vocês não perderem nada, é nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica. Como eu falei, a gente não põe só nossos vídeos, a gente põe muita coisa extra lá no nosso Instagram, beleza? Então, para quem chegou aqui de primeira aqui no canal, chegou a assistir o vídeo, eu tenho que também dizer bem-vindos, certo? E fiquem atentos aí com o que a gente posta aqui no YouTube, tá? E eu espero que vocês gostem muito do nosso conteúdo, tá? Então, no mais é isso, a gente se vê nas próximas aulas.